Chegou um dos momentos mais importantes do ano, que é respondendo a tag dos 50%. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Glaucio e hoje vou responder essa tag que eu amo de paixão e fico aqui contando os meses para chegar esse momento. É uma tag que foi criada pelo Geek Freak, né? E assim, amo responder, sempre respondo aqui no canal. Estamos aí chegando no terceiro ano do canal, né? E separei esses livros aqui para conversar com vocês. Tem alguns outros livros espalhados aqui para ir mostrando. E vamos começar. Antes, só peço para você deixar o like, que é muito importante aqui para o canal. Vocês não sabem o quanto faz diferença, é imprescindível. Lembrando também que o comentário de vocês é muito importante. Fique à vontade aí para comentar. Eu amo ler e responder. Respondo todo mundo, inclusive. E lembrando também que se você utilizar meus links de afiliado, que ficam na descrição de todos os vídeos, você ajuda demais comprando pela Amazon, pela Magalu. Sem nenhum custo adicional, você apoia o projeto aqui. Eu vou pegar essa pilha aqui para a gente começar. E para começar, a primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora em 2024. Eu escolhi esse estupendo, maravilhoso, Alamut, do Vladimir Bartol, que é um autor esloveno. Ele levou cerca de uma década para escrever esse livro. Tem toda uma pesquisa histórica por trás. E está ali ambientada no Irã e que traz também um momento histórico, né, em que na Europa ali cresciam os governos totalitaristas, o fascismo. O autor usa de experiência de vida e de momento histórico para escrever essa história, para contar uma história real também, que é a história de uma seita religiosa muito conhecida e muito forte, que tem como líder religioso Hassan Ibn Sabah, que usa meios escusos e duvidosos para fazer valer ali o que ele acredita, a sua ideologia. Então ele vai falar também aqui sobre a questão das massas, do controle das massas, do que tudo que é posto não necessariamente é uma verdade única. E a gente vai acompanhar essa ascensão dessa seita religiosa aqui, tudo em decorrência também. A gente está falando de um momento histórico aqui, onde a gente conhece agora como Irã, em que houve uma divisão religiosa e política após a morte do seu líder religioso. Então surgiu uma vertente ali, duas vertentes que se ramificaram em outras, e dentre elas o Hassan pertencia a uma delas e ele quis fazer valer sua ideologia ali, e para isso ele treinou assassinos de elite, para ele poder manipular, para ele poder assassinar líderes religiosos e políticos que fosse contrário ao que ele acreditava. Então, a narrativa é uma escrita, assim, de um primor, é uma leitura fácil e ele traz elementos históricos de uma forma tão simples, aparentemente, que tem todo um peso ali na história também. O foco é nos personagens, nessa construção. Ao falar da fortaleza, esse líder religioso, ele toma posse de uma fortaleza. Caiu o marcador aqui, deixa eu pegar. Pronto, que é esse marcador aqui que sempre vem, né? Que eu acho tão lindo. Sempre tem uma frase também, ó. Nada é verdadeiro e tudo é permitido. Então, é uma premissa muito importante para essa história, que vai falar dessa fortaleza aqui, que é Alamut, que é uma fortaleza, olha, totalmente protegida e que foi usada por esse líder religioso para colocar em prática ali seu estratagema, tudo que ele queria pôr em ação para fazer valer sua ideologia. Então ele começa a treinar assassinos de elite. Esses assassinos de elite são tão bem treinados e fazem uma lavagem cerebral neles a nível de não questionar o que lhe for mandado. Então eles são máquinas de matar praticamente. E nós vemos como que isso é construído. Temos aqui dois personagens principais, né? E esses personagens principais, cada um ali tá num núcleo diferente, mas que se encontra depois pela escrita do autor, pelo que ele vai desenvolvendo aqui. De um lado, nós temos esse personagem que é um assassino ali que está sendo moldado, que questiona muito isso e questiona muito essa ideologia inicialmente. Do outro, temos esse personagem que está ali como peça importante também para esse estratagema do líder religioso. Gente, isso aqui é a perfeição. Eu não vi lendo, eu só fui lendo. É uma leitura muito fácil. Ele fala desses elementos religiosos e políticos da época, né? Dessa separação ali, da cultura islâmica, do Médio Oriente, ali, de uma forma tão primorosa. Lógico que também tem as falhas, vão ter ali um pouquinho de exacerbação em relação a questões mesmo culturais, né? É porque também é um autor ali, né, que está falando sobre uma outra cultura, então tem alguns pontos aqui que são precisos frisar. Tem alguns gatilhos também, que é importante validar, porque a gente está falando de uma cultura que no olhar ocidente tem algumas coisas que consideramos barbaridades, e aqui no prefácio fala também para a gente levar em consideração da época que foi escrito,
e vai falando dessa questão da violência que pode haver aqui, porque tem haréns, né, tem essa questão do feminino que é posto aqui, que na época e nessa cultura também tem umas questões ali, os questionamentos, e é isso, gente, é uma leitura maravilhosa, estupenda, nem vi quando eu terminei de ler isso aqui, e ficou. Eu li ela no início do ano e até agora ficou sendo uma das melhores, né? A melhor leitura até então. Tem muita coisa para acontecer por aqui ainda em leituras, então vamos ver o que vai ser, né? E a segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora, e eu escolhi a única por si só, porque eu sou estudante universitário, então tá bem corrido, quero ler muitas trilogias, sagas, séries, só que eu tenho que, né, pôr meu pé no chão ali, tá difícil manter as leituras, e eu escolhi Mistborn, que foi uma leitura que eu estou fazendo desde o ano passado, né? Esse aqui é o segundo livro da trilogia da primeira era de Mistborn, que é o Poço da Ascensão. Eu estou lendo em inglês porque a versão nacional ela está esgotada há um tempo, estamos esperando aí. Trama tem lançado, né, alguns volumes do Brandon Sanderson, então vai estar, acho que já está confirmado, né, o lançamento de Mistborn. Enquanto isso não acontecia, também eu já comecei a ler, que eu estou lendo desde o ano passado. Eu li o primeiro volume, que foi Mistborn. O Último Império, se não me engano, que agora também não vai chamar assim, vai ser só Mistborn, desse relançamento. Foi um livro que eu marquei, que eu amei demais. Ele apareceu na tag do ano passado aqui também. E agora a sua continuação, que inclusive é maiorzinha, ó. E agora terminar de ler, mas tem que continuar para ler o próximo, né, volume. E aqui, basicamente, nesse primeiro volume, a gente tem o Imperador do Mal, né, o Senhor das Trevas, ele sendo destronado por uma trupe nada convencional, que é um bando de bandidos, de foras da lei, de pessoas que não eram ditas ali como membros notórios daquele império, né? É um bando de assustados, digamos assim. E nesse primeiro volume que a gente vê a queda desse império. E a partir disso, nesse segundo, a gente vê o que vai acontecer a partir daqui. Porque esse Senhor das Trevas é destronado, esse Senhor soberano é destronado, e essas pessoas ali eram divididas entre a classe nobre e os escravizados. Então, os escravizados ali têm uma certa esperança agora para poder viverem a vida dignamente. Só que, entre outras coisas por aí, porque a trupe ali de desajustados, agora eles têm que fazer valer, né? Eles têm que colocar o império em ordem, e isso é muito difícil, considerando as questões políticas, as ramificações, por aí vai. Então, a trama nesse momento aqui é muito focado nisso. E a gente vai ter aqui as implicações disso, né? Desses personagens tentando fazer esse reino progredir, esse reino avançar de forma justa, de forma válida. Lembrando que a fantasia que é o ponto alto de toda a história, sempre foi. E Brandon Sanderson é pioneiro, e ele é inventivo, e ele é referência no que a gente conhece de fantasia também. Por causa disso, da forma com que ele escreve sobre magia, a magia que é uma magia muito única e específica, que é o ponto alto da história também. E foi muito bom, assim, a leitura. Foi uma leitura mais dispendiosa em determinado momento, porque parecia não avançar tanto, mas o final deu um gancho, assim, maravilhoso para continuar, para ir para o terceiro livro. Gostei demais e já quero ler a continuação para terminar essa primeira era e depois ler os outros, né? São tantos para serem lidos dele, e ele escreve demais, esse moço. E é isso. A terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você não leu e quer muito ler. Eu separei logo 2 livros. O primeiro deles eu não tenho aqui, que é Tom Lake, da Anne Patchett, que é a mesma autora de A Casa Holandesa. Um dramão familiar, é quase um romance de formação também, porque a gente conhece aqui os irmãos, né? Um casal de irmãos protagonistas que crescem, desenvolvem ali com seus traumas, seus dramas. E Tom Lake aparentemente segue a mesma linha, que vai trazendo memórias, vai trazendo histórias do passado, quando a gente acompanha a matriarca da família ali, né, a Lara, contando para as filhas, para as 3 filhas que voltam para casa em Michigan em 2020, em decorrência daquela crise mundial que, né, todo mundo ficou em casa, e lá ela vai contando o passado dela, um amor com um ator também que ela teve, enquanto as filhas vão se autoconhecendo, conhecendo mais sobre a mãe, e é um dramão assim que tem tudo para ser maravilhoso, então eu estou bem afoito para ler. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu escolhi Dim Copehead, da Barbara Kingsolver. É um lançamento que a editora Morro Branco já programou para esse ano, então estou bem assim, curioso e na expectativa. Aqui a gente vai conhecer
segue um pouco os moldes ali de David Copperfield, de Charles Dickens, só que uma releitura mais contemporânea. A gente vai conhecer essa criança que vivia num trailer nas montanhas das Appalachias, nos Estados Unidos, que passa fome, necessidades, vai falar também sobre vícios, né, sobre crescer nesse ambiente. Então, estou bem curioso para ver o que aguarda por aí. É um livro também muito querido, né, lá fora, e ele saiu também na lista de 100 livros do New York Times. Ele chegou a aparecer lá, eu não lembro a posição, mas ele apareceu. E o segundo livro é esse maravilhoso aqui, que é River Song, que foi o lançamento também da editora Morro Branco, que é a continuação de Wolf Song. Wolf Song, que eu li no ano passado também, tem resenha aqui. É um livro que eu gostei muito pela escrita do TJ, que é o mesmo autor de A Casa do Macerulho e tudo mais. A continuação aqui a gente vai ver o passado de uma família que aparece aqui em Wolf Song, que é a família de lobos, né? História tão bem escrita, como todos os livros dele, sabe? Representatividade, fala sobre afetividade, fala sobre laços, família encontrada, né? Então aqui a gente vai nessa história, conhecendo esses personagens, e no segundo volume a gente vai voltar no passado para conhecer a história dos Bennett, que são essa família de lobos, né? E uma questão que envolve dois personagens aqui importantes no primeiro livro, e que a gente vai ver esse passado deles para entender muita coisa também. Estou bem curioso para ler e terminar e conversar com vocês sobre. A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. Assim, de todos os livros que eu li, um que eu esperava mais pela promessa, pela premissa, era o Gótico Mexicano. Quando eu li, eu gostei muito, enquanto estava lendo, me prendeu bastante, apesar que a sinopse aqui não ajuda muito para fazer você ter vontade de ler, mas a escrita é totalmente diferente do que está aqui nos primeiros dizeres da sinopse, que fala de uma jovem independente que vive em festas, rica, que vive em bailes e que gostava de passear no seu carro conversível. Isso não vende muito a ideia, para mim, de querer ler um livro, né? Mas, quando você vai ler, é totalmente diferente. A ambientação, a narrativa, vai de encontro ali a histórias mais de thriller, de horror, de mistério mesmo. E esse livro entrega nesse sentido. A conclusão eu não gostei tanto, porque deixa, sabe aquelas conclusões que expande muito? Isso também porque a autora, para escrever, ela usou H.P. Lovecraft, que escreve sobre terror cósmico, né? Então, por aí você já pode imaginar. Mas foi uma escrita que me envolveu muito, me deixou muito intrigado. Teve uma resolução ali, que era uma resolução aceitável, mas pela premissa e tudo que o livro estava desenvolvendo até então, eu imaginava que seria muito melhor. E também tem alguns gatilhos aqui que não são tão interessantes, algumas violências, que de repente podem ter sido até gratuitas. O grande ponto que me fez querer ler esse livro, porque dá voz e dá protagonismo à cultura latino-americana, a personagens latino-americanos, que são cerne, que são o centro aqui dessa história. A história se passa no México, aí vai falar dessa mansão, que é o High Place, que é tudo ali que a gente ama quando fala de mansão que tem vida própria, que tem terror envolvido, que tem algo ali inexplicável acontecendo. Mas o final e alguns elementos ali poderiam ter sido feitos de forma diferente para mim, né? Mas eu gostei, assim, do desenvolver mesmo, me prendeu. E é isso, assim, sabe? Me falam aí, pra quem leu, se vocês gostaram, o que acharam, se pretendem ler também. Assim, vale a pena a leitura, mas o final realmente me deixou, assim, desejando algo mais genial que condizesse com a escrita até então, sabe? A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano, e para mim a surpresa, literalmente, foi o Mar Aberto. Foi o lançamento da editora Morro Branco. Que livro! É um romance que fala sobre amor. Eu não sou muito fã de livros que falam sobre amor, que sejam romanções, que tem um casal ali, que tem o envolvimento deles, mas esse livro aqui, minha gente, a narrativa dele única, primorosa, incrível, não teve como. Já no primeiro momento, nas primeiras páginas, já fiquei envolvido, não queria largar esse livro. É um romance afrocentrado, então está falando da vivência de pessoas pretas em Londres. E que maravilha, tem vídeo para esse livro, tem blog, vou deixar na descrição. As resenhas que eu fiz para esses livros aqui também, vou deixar para vocês, caso vocês tenham interesse, que eu fiz assim, na medida que eu fui lendo. E para quem gosta de vlog também, dá uma olhadinha aí no canal, tem bastante conteúdo. E que maravilha foi isso aqui.
Me prendeu demais, é um livro que eu quero reler, é um livro que vou sempre comentar com vocês que eu não imaginava que ele seria esse poder que ele é. É um livro que, sabe aqueles livros de cabeceira que você vai pegar e ler, sem contar que tem cultura também aqui, americana, preta, muito forte, maravilhoso. A sétima pergunta é novo autor que lançou algum livro recentemente ou que você conheceu recentemente. E eu escolhi Camus, o estrangeiro, que estava aqui para ler há muito tempo. Que livro estupendo, né? É um livro que fala sobre alguém que é acusado de um crime e essa pessoa, ela tá tão apática e aversa a tudo, a gente vai ver o impacto disso, dessa acusação na vida dela, a gente acompanha como é essa acusação, a gente acompanha como que era a vida dele até então, como que a vida dele passa a ser, e é uma narrativa muito envolvente também, que me pegou muito, que eu gostei demais. Eu li assim, amando cada momento, e o sentimento que essa escrita, que essa leitura faz, é tão ímpar também, sabe? Então tô aqui, eu já quero ler tudo do Camus. Tem outros aí, A Peste, para ler, eu tenho Box, ele não tá aqui não, mas eu tenho, que faz parte aqui, né? São 3 livros, ou 4, e é isso, maravilhoso. Vou tomar uma água aqui, para responder a oitava pergunta. A oitava pergunta é a sua quedinha para um personagem fictício mais recente. Assim, não, para mim, não. Mas eu troquei essa pergunta e coloquei para um personagem, construção de personagem mesmo, né? Que eu achasse mais interessante, que chamasse a minha atenção. E eu escolhi a Cleo, de Cleópatra e Frankenstein. Já explico para vocês. Eu gostei muito de como os elementos envoltos à vida dela são trazidos, a personalidade dela, como que ela age, as características dela, o que envolve o Frankenstein, né, que é o Frank, tudo muito bem costuradinho assim, muito bem interligado, os traumas, as vivências dela, eu gostei demais. Foi um livro que funcionou muito para mim, que eu gostei demais também. Então foi uma personagem que eu estava torcendo por ela enquanto lia, e cada vez gostava mais ali dela, né, da sua individualidade. Gostei muito, que é bem real, sabe? Bem tateável, assim, para a realidade. A nona pergunta é seu personagem favorito mais recente. E eu escolhi o cachorrinho de Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. O cachorrinho que, para quem leu, entende bem o que eu estou querendo dizer. O autor aqui é o Ocean Vogue, então ele escreve muito da vida dele aqui na escrita dele, né, na narrativa dele. E isso envolve muito, me envolve muito. É uma vida difícil, vai falar sobre sexualidade, descoberta, vai falar sobre pobreza, sobre migração, né, sobre não se encaixar, a dificuldade também de se fazer valer e encontrar a beleza também na sutileza ali. É um livro forte, é um livro potente e tá aqui como um dos personagens que eu mais gostei assim da construção. Ele passa por tanta coisa, olha, eu marquei tudo. E tem várias passagens maravilhosas, reflexões que ele faz aqui, então não teve como não gostar e admirar. Por isso está aqui figurado nessa resposta. A 10ª pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E também um lançamento da editora Morro Branco, que foi O Castelo no Espelho, da Mizuki Sugimura. Gente, que livro! Não teve como. Não teve como. Quando chegou no final, eu debandei. Eu chorei. Eu estava entalado aqui na medida que eu fui lendo. Quando chegou no final, não teve jeito. Fala sobre bullying, fala sobre solidão, sabe? São elementos que estão trabalhados aqui, enquanto a gente vê uma criança passando por momentos difíceis. Maravilhoso. E elementos da cultura japonesa também que são trazidos. Essa escrita oriental é bem diferente do que a gente está acostumado. Então, indico demais. Tem resenha também, vou deixar na descrição. Perfeito. A 11ª pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu escolhi um clássico. Clássicos me deixam felizes. E esse clássico aqui, As Brasas, do Sandor Marai, que foi isso? Que escrita foi essa? Gente, eu peguei esse livro, olha aqui o tanto que eu marquei. Olha se vocês conseguem ver. Um livro curtinho, cheio de passagens de momento. É uma escrita primorosa, é uma escrita delicada. É um daqueles livros que você fala, nossa, que bom que eu sou leitor, que bom que eu tenho essa oportunidade de ler esse livro, que eu tenho acesso a esse livro. E é isso, e é por isso que ele está aqui. Fala sobre amizade, fala sobre as relações. São amigos aqui que não se viam há muitos anos por causa de uma questão que o autor vai trabalhando aqui. E um desses amigos se sente ali injustiçado, se sente traído. Então vai ter esse diálogo entre eles,
acaba sendo um monólogo em determinados momentos, vai falar sobre relações de vida, sobre a relação da amizade propriamente dita. Estupendo, magnífico, uma escrita primorosa, e tá aqui. A 12ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica que você viu até agora, né, de um livro. Eu escolhi o Castelo Animado do Estúdio Ghibli, que foi lindo, maravilhoso, surpreso, sorri, teve momentos de tensão, que maravilha, né? Eu achei, assim, genial. Estúdio Ghibli também não tem como, né? É uma perfeição em todos os detalhes. A 13ª pergunta é a sua resenha favorita desse primeiro semestre, e eu escolhi uma resenha que eu fiz tem esses livros também que eu comentei sobre lá no início do ano. Vou deixar para vocês na descrição também o link, que é esse thumbnail aqui, essa capa, que foram leituras assim que me tocaram bastante, que eu gostei muito de falar sobre com vocês. A 14ª pergunta é o livro mais bonito que você comprou, ganhou esse ano, e assim, na dúvida, eu separei 2 e vou mostrar aqui para vocês. O primeiro, essa versão capa dura da Redoma de Vidro, da Silva Plath. Gente, eu amo esse livro, né? Eu li há alguns anos, tá aqui para fazer uma releitura. Uma obra impecável. Olha aí, esse projeto gráfico. Ele é cheio de ilustrações. Deixa eu achar aqui. Olha só. Olha isso. Perfeito, né? Dá uma imersão tremenda. Sem contar que é uma obra estupenda, que leva no meu coração todo o peso, tudo que ela significa. E outro livro que eu não podia deixar de fora é essa versão aqui da Quarta Asa, que tá um espetáculo de lindo, né? Olha isso, esse projeto gráfico. Então, umas leituras dele aqui que eu queria ler esse ano, que já responde também até a última pergunta. Caiu o marcador que deixa eu pegar. Olha só. E é um livro que tem falado muito bem dele, né? Tem se falado muito bem dele. Já tá até com pré-venda pro segundo volume. Lindo, lindo, lindo. Ah, ele vem com cartaz aqui também. Mapinha. Essa edição tá linda, né? Uma edição limitada e tudo mais. Aproveitei uma promoção que teve, que saiu baratinho. Em comparação ao preço de lançamento, né? Lindo. Esse corte aqui, ó. Perfeito, né? As cores também combinam muito. A última pergunta é: quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? São vários, tem listas aqui no canal que estou tendo dificuldade para seguir, mas vou tentar por causa da vida universitária também. Mas ó, já vou destacar aqui Moby Dick, esse livro lindo que eu já comecei a ler anos atrás, eu gostei demais, só tive que parar por causa da vida acontecendo, e aproveitei essa versão aqui da editora Antofágica. Tem outros livros deles também que eu quero ler, que tá aqui para serem lidos até o final do ano, e essa versão linda aqui não vai passar despercebida. Vou dar meu jeito. Olha, eu já comecei com ilustração. Vou dar os meus pulos para ler esse livro maravilhoso e trazer para vocês mais um cardzinho voando. Fora isso, da Antofágica também tem Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu comecei a ler, e amo a Jane Austen, né? Temos também outro livro que eu tô achando uma escrita, uma leitura maravilhosa, que é Um Defeito de Cor. Já comecei a ler, já tem umas marcações aqui. Que leitura, não dá vontade de parar, não dá vontade de largar esse livro. Outro também que eu comecei a ler e tenho que finalizar é O Grande Sertão Veredas. Tá aqui, ó, figurando, né? E A Casa Assassinada, Luz Cardoso. Tenho que ler, gente. Não sei como é que eu vou fazer, mas tenho que dar meu jeito, porque o ano já tá aí, ó. Metade do ano já chegou, já tá indo embora. Mas são isso, né? Promessas, tentativas, tudo de forma saudável também. E vocês aí, o que vocês pretendem ler, o que já leram, o que vocês acharam dessa seleção? Comenta aí, vamos conversar. E agradecer também, muito obrigado pela companhia de vocês. Finalizando esse vídeo por aqui, se você não deu like ainda, por favor, considere. E considere também utilizar meus links de afiliado que ficam na descrição, que assim você apoia demais o projeto para manutenção aqui, para melhorar um pouquinho a qualidade de vida. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.